Então, a família, o sentimento dos pais gira em torno de culpa, frustração, raiva, vergonha, impaciência, tristeza. Culpa porque se vão para o viés da medicina, acham que é hereditário e aí começam a investigar. Então, na família do pai, tem pessoas que têm essas características. Então a culpa é sua, o meu filho é assim, porque você transmitiu esse gene, e isso acontece com frequência entre os pais. Frustração, porque não consegue controlar o comportamento do filho. Raiva, vergonha, impaciência, tristeza. Então, o relacionamento conjugal altera, porque um não aceita o modo como o outro corrige ou pune os comportamentos do filho. Às vezes o pai é muito permissivo, a mãe é mais rígida, e o pai tem uma opinião sobre o comportamento, a mãe tem outra. Dificuldade de interação com os outros filhos, pois aquele que é hiperativo é tratado de modo diferenciado dos demais, às vezes para mais, às vezes para menos. Produz-se respostas de ciúme, inveja dos irmãos. Por que ele pode fazer e eu não posso? Então gera-se todo um conflito no ambiente familiar que, se você não tomar cuidado, vai tomando proporções muito grandes. Então a criança com TDAH necessita de regras claras acerca de seus comportamentos. Eu acho que é o primeiro passo para uma criança com TDAH. As regras têm que ser firmes. E não só no TDAH, de um modo geral, se você vai analisar os casos que aparecem no consultório, os problemas de regra geralmente estão envolvidos. Um pai fala uma coisa, a mãe fala outra, eles não são específicos nas regras, eles não dizem toda a cadeia de respostas que a criança tem que cumprir, eles falam só a metade e querem que a criança adivinhe a outra. Os pais devem impor os limites com firmeza, porém não de forma agressiva. Aquele velho ditado popular que a gente a cada dia que passa comprova mais. Criança pede limite, criança gosta de limites, criança precisa de limites. Deve haver atenção contingente a comportamentos adequados, ignorando os comportamentos indesejados. Então, no momento que ela parou um segundo quietinha, sentada no sofá, reforça. Porque os pais reforçam o inadequado. Porque está subindo ali naquele bloco, o pai está chamando, menino, vem cá, desce daí, não sei o quê. Né? Claro que se for um comportamento de risco, você tem que chamar, você tem que ir atrás. Mas dependendo da situação, os pais começam a manejar. Então, o papel do terapeuta, junto a esses pais, na orientação de pais na terapia, é justamente estar ensinando eles a relaxarem mais, a estar analisando as contingências, aonde ele vai agir, aonde ele não vai agir. Então, ele está ali naquele bloco, você está vendo que não tem nenhum perigo, deixa ele lá um pouco. Aí, daqui a pouco, ele vai cansar, ele vai sentar aqui um pouco no sofá. Aí, você reforça. E com o passar do tempo, você vai vendo que isso vai aumentando e vai te dando uma segurança maior. A criança começa a prever como os pais responderão ao seu comportamento e também as consequências de seus comportamentos. As crianças são muito mais espertas que os pais. Então elas têm aquela visão além do alcance. Então elas já sabem como é que o pai vai responder. Então se eu subir ali e eu quero atenção, a minha mãe vai me dar atenção, porque eu estou subindo ali, aquilo ali é de risco, eu sei que ela vai dar atenção. Nossa, se eu tirar essa mesinha aqui do lugar, minha mãe vai gritar, dito e feito, quer ver? Aí ele faz e comprova a teoria dele. E assim as crianças conseguem manipular os pais. Não no sentido negativo, de uma mente perigosa, de uma criança que manipula os pais. É porque a criança está atenta às contingências, está atenta ao que está acontecendo no mundo, então ela está agindo nisso aí. Então a família não é recomendável que se trate a criança como se ela fosse incapaz ou autossuficiente, porque aí tem os pais que tratam como doença. Recebe o diagnóstico, não, então ele tem um transtorno de déficit dessa hiperatividade. Coitado, é doente. Então começa a tratar a criança como doente. Né? Então tem que se ter muito cuidado e se trabalhar isso em terapia com os pais. A vida social é muito importante para que a criança possa aprender a comportar-se de maneira mais adequada possível. Se ela não é exposta às contingências, como é que ela vai aprender a se comportar? Então se o pai começa a não ir a eventos sociais, porque tem vergonha de levar o seu filho, porque ele é muito danado, ele é muito bagunceiro, como é que ele vai aprender a se comportar se ele não está sendo exposto? Né? Então a gente precisa falar isso para os pais muitas vezes e estar mostrando, às vezes com exemplos de livros, de histórias, que isso é importante e necessário. O próprio ambiente, muitas vezes, imporá limites, normas e padrões de funcionamento necessários para o aprendizado e adequação da criança. Então, por que tem pais que falam assim, nossa, mas daqui comigo, toda vez que sai, é uma bagunça. Mas, nossa, como é que ela fica quietinha com você? Né? Porque tem toda essa questão do ambiente. Nós somos um ambiente com comportamento. Então, o ambiente físico e nós mesmos,
a gente está impondo limites, a criança está aprendendo algumas coisas com o passar das sessões, enfim. Então, pai e mãe não podem isolar a criança do convívio social. Não pode simplesmente deixar ela trancafiada dentro de casa, amarrada, enfim. A demonstração de carinho deve ser feita quando a criança estiver comportando-se adequadamente, como eu já falei, não reforçar o inadequado, o inapropriado. Se a mãe aumentar a frequência de comportamentos afetuosos no momento em que o filho comportar-se bem, a criança tenderá a aumentar a frequência desses comportamentos. É claro que assim, não é tudo causa e efeito. Não é porque eu vou elogiar a Michelle, que é minha filha, que está se comportando bem, necessariamente ela vai se comportar bem. Existem outras coisas aí por trás disso. Mas esses são os primeiros passos para a gente estar orientando os pais na clínica a como estarem lidando com essas contingências aí da vida. Então, a forma como os pais respondem aos comportamentos da criança interfere no tratamento, bem como influencia o repertório comportamental. A criança precisa de carinho, atenção, paciência e principalmente da habilidade dos pais em proporcionar uma interação saudável. O foco do trabalho é muitas vezes mais os pais do que a própria criança. Então você tem que fazer sessões constantes, não só com a criança, terapia com a criança, mas sessões do que a gente chama de orientação de pais, para estar orientando esses pais a estarem atentos a essas outras coisas. Porque o terapeuta passa 50 minutos com a criança no consultório uma vez por semana. O pai passa quantas horas? Então é muito mais fácil você, enquanto terapeuta, ensinar para aquele pai como ele lidar com aqueles comportamentos da criança, do que você esperar que se resolva apenas no consultório. E aí, como é que fica a questão da generalização? Ele se comporta bem no seu ambiente restrito do consultório e fora do consultório, como é que fica? Então, os pais são importantes na questão da generalização desses comportamentos adequados das crianças.